Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as leis do cosseno e leis do seno. Essas duas propriedades trigonométricas facilitará quando estivermos trabalhando com triângulos distintos de triângulos retângulos. Pois, para esses triângulos, as leis seno, cosseno e tangente, ou seja, as funções trigonométricas básicas às quais podemos trabalhar, não são aplicadas. Eu deveria buscar transformá-los em um triângulo retângulo para aí sim buscar trabalhar com essas relações. Porém, em alguns triângulos, essa função se torna um tanto quanto complexa demais. Ou seja, as divisões dos ângulos não seriam suficientes ou dariam respostas fáceis para o nosso trabalho. Dessa forma, a melhor maneira que temos para desenvolver e relacionar o estudo de ângulos e lados em um triângulo será com essas duas novas leis, lei do cosseno e a lei dos senos. Vamos nos focar inicialmente na lei dos cossenos e ver como nós podemos relacionar essas grandezas. Primeiro, essa lei dos cossenos ela será aplicada, como eu disse anteriormente, para triângulos distintos dos triângulos retângulos, ou seja, qualquer tipo de triângulo que não seja um triângulo retângulo. Nessas condições, repito, as leis seno, cosseno e tangente não são válidas. Então é necessário criarmos uma relação, uma função trigonométrica que permita relacionar o estudo dos ângulos internos de um triângulo com os seus lados. Basicamente, a lei dos cossenos vai buscar interpretar, relacionar um ângulo, dois lados, para determinarmos o lado subsequente. Ou seja, eu vou utilizar os lados e o ângulo formado entre eles para determinar a reta imediatamente oposta ao ângulo estudado. Então, em um triângulo qualquer, eu posso ter três possibilidades de relação, ou seja, três possibilidades de relacionarmos ângulos e esses lados. Como que nós vamos fazer isso? Tenho que interpretar e observar quais são os fatores, quais são os ângulos e quais são os lados oferecidos para esse segmento. Vamos observar aqui. E tenho três possíveis relações. Dentro do mesmo triângulo, eu tenho a capacidade de utilizar a lei dos cossenos três vezes. Buscando o quê? Buscando relacionar os três lados de uma forma distinta e os ângulos formados entre eles. Dessa forma, na estrutura da aplicação da lei dos cossenos, eu tenho a possibilidade direta de buscar três relações de lados e ângulos. Repito, o que será o fundamental para a aplicação dessa equação? O reconhecimento de um triângulo qualquer, distinto de um triângulo retângulo, e quais são as informações presentes. Vamos observar, então, quais são as relações que eu consigo encontrar em um triângulo qualquer. Veja, eu tenho um triângulo formado pelos vértices A, B e C. Tenho os ângulos formados por esses lados. Um ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. São dados três lados, o lado A, o lado B e o lado C. Então veja, se eu quisesse determinar o lado A, eu teria que utilizar os lados que sobraram, no caso, lado B e o lado C, e o ângulo formado entre eles, no caso, o ângulo θ. Então, para determinar a reta imediatamente oposta, no caso a reta A, nós devemos utilizar A ao quadrado, que é a resultante, o termo que eu busco determinar, igual B ao quadrado, que é o lado formador junto com o C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C e o cosseno do ângulo formador. Então, essa é a primeira relação, utilizando dois lados e o ângulo formado entre eles. Posso encontrar outros lados? À vontade. Por exemplo, quero utilizar e determinar o termo B, esse cara, esse fator. Como eu faço isso? Os lados que sobraram,
a ao quadrado mais c ao quadrado e o ângulo formado entre eles, no caso, o ângulo beta. Quero determinar o termo c. De novo, ele ao quadrado, porque é a minha resultante, mais os lados que sobraram, a e b, ambos elevados ao quadrado, menos uma propriedade da função, 2 vezes a vezes b, cosseno de alfa. Por que alfa? Porque alfa é o ângulo formado entre as retas a e b. Então, essa é a minha referência. Dentro de um triângulo qualquer, eu irei utilizar para determinar um dos lados, os dois lados restantes e o ângulo formado entre eles. Vamos então agora fazer 2 exemplos para aplicar esses conceitos e ver na prática como ele pode ser útil na resolução de alguns exercícios. Utilizando a lei dos cossenos, determine o valor do segmento x a seguir. Então eu tenho, veja bem, eu tenho um lado de 3 centímetros, eu tenho o outro lado medindo 7 centímetros, e aqui eu tenho o valor x que eu quero determinar. O ângulo formado usando o segmento AC e o segmento CB, é 60 graus. Eu não posso utilizar a propriedade básica de triângulos falando que aqui é 90 e aqui é outros 30 graus. Eu não posso falar, ou seja, afirmar o valor dessas outras duas medidas de ângulo. Então eu não poderia, por exemplo, voltando na imagem anterior, utilizar essa. Por quê? Eu quero saber a base, o termo B no caso. Eu sei o C e sei o A. Por que eu não posso aplicar então essa função? Por que eu não poderia utilizar essa relação? Eu não sei o ângulo formado entre eles. Eu conheço esse ângulo. Então, se eu observar com atenção, eu terei que utilizar essa relação trigonométrica. Por quê? Eu conheço a resultante, que é o termo A. Eu conheço um dos lados, que é o termo C. E sei o valor do ângulo entre eles. Então, a melhor função para nós utilizarmos é essa primeira. Então, ficará a reta, o lado oposto, é a minha resultante. Então, como eu criarei essa função? Assim, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c cosseno do ângulo. No caso em específico, o ângulo vale 60 graus. Então, aqui, 60 graus. Agora, nós vamos colocar os valores. Se eu utilizei o ângulo de 60, o termo A é exatamente oposto ao ângulo, porque ele é a minha resultante. Então, no lugar do A, vamos colocar 7 ao quadrado. O termo B é o que eu quero saber, que é o x. Então, fica x ao quadrado. Mais o termo C é o 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 3, cosseno de 60 graus, que vale meio. Vamos resolver o que for possível, simplificando. Então, esse 2 vai cortar com esse 2. Ficará 7 ao quadrado é 49, igual x ao quadrado, mais 9, menos 3x. Vou passar o 49 para esse lado. Vou jogar ele para cá. Ficará x ao quadrado, menos 3x. Vai ficar menos 49 mais 9. Menos 49 mais 9 igual a 0. Resolvo essa subtração, que é o possível para nós. X ao quadrado, menos 3x, menos 40, igual a 0. Cheguei numa função do segundo grau. Agora, para resolver uma função do segundo grau, eu aplico o bom e velho Teorema de Pitágoras. Qual é o Teorema de Pitágoras? Vamos relembrá-lo aqui. O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, sendo que delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o termo a,
vezes o termo C. Eu tenho que tomar cuidado, porque na hora que eu trabalhar com a função de Bhaskara, os termos A, B e C não são os correspondentes ao triângulo. São os correspondentes que eu tenho à função do segundo grau. Então, na hora de substituir, eu não vou colocar A igual a 7, B igual a X e C igual a 3. Eu vou colocar os valores representados pela função do segundo grau. A é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 40. Então, vamos encontrar o delta primeiro. Delta menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 1, menos 40. Delta igual 9, menos com menos mais, 40 vezes 40, 160. Então, o delta será igual a 169. Substituindo agora para achar os valores de x, menos b. O b é menos 3, então faz a regra do sinal, menos com menos fica mais 3, mais ou menos, apagando aqui, voltando, opa, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 169, dividido por 2 vezes 1. Logo, o x será igual a mais 3, mais ou menos, raiz de 169 é 13, dividido por 2. Então, agora eu acho as raízes, x1 e x2. x1 será 3 mais 13, 26. Dividido por 2, 13. 3 menos 13 dá menos 10. Dividido por 2 dará menos 5. Como nas medidas de lados nós não encontraremos valores negativos, o menos 5 não vai satisfazer a minha equação. Então, o valor de x tem que ser obrigatoriamente 13 centímetros. Porque, novamente, não haverá um valor de lado como medida negativa. Então, o x igual a menos 5 não será uma solução válida para esta equação. Maravilha. Então, observe que a parte complicada do problema é eu identificar qual equação eu devo utilizar. Depois, trabalhar com as operações básicas matemáticas. Vamos fazer mais um. Em um triângulo ABC, temos as seguintes medidas. AB vale 6 centímetros, AC vale 5 e BC vale 7. Determine a medida do ângulo no ponto A. Então, vamos construir o triângulo. Um triângulo qualquer. Como ele não definiu uma orientação, coloque A, B, C. Ele fala que a medida de A a B vale 6. A medida de A a C vale 5. E a medida de B a C vale 7. Eu quero determinar o ângulo formado no ponto A. Vou chamá-lo de θ. Então, eu quero saber esse ângulo. Então, essa medida é a resultante dela. Então, eu quero saber essa medida. Então, o que eu vou fazer? Novamente, aplicar o teorema. Qual? Vou chamar aqui. Você pode colocar letras, fique à vontade. Vamos chamar esse lado de, por exemplo, A. Esse lado aqui eu vou chamar de B. E esse lado eu vou chamar de C. Então, a relação será C ao quadrado igual. Por que o C ao quadrado? Porque ele está oposto ao ângulo estudado. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo θ. Eu sei o valor dos lados, então vou substituir. 7 ao quadrado igual. A ao quadrado, o A vale 5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 5 ao quadrado
mais b ao quadrado, o b vale 6, 6 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 6, cosseno do ângulo θ. Vamos agora resolver esses quadrados. Vou melhorar esse termo 6 aqui também e colocar essas relações todas dessa parte, ok? Vamos transferir tudo isso para um espaço maior. Então ficará 7 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo θ. 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado 25, mais 6 ao quadrado 36, 2 vezes 5 vezes 6 vai ficar 2 vezes 5 é 10, vezes 6, 60. 60 cosseno de θ. Vou somar esses dois termos e passar subtraindo. Então vai ficar menos 60 cosseno de θ igual 49, permanece positivo. 25 mais 36 vai ficar 50, dá 61. Menos 61 cosseno. Opa, aqui não tem cosseno no sistema. Parou nesse ponto. 49 menos 61. Menos 60 cosseno de θ igual 49 menos 61 vai dar menos 12. Multiplica-se por menos 1 para assumir esse fator e vou passar o 60 dividindo. Cosseno de θ será 12 dividido por 60. 12 dividido por 60 é o mesmo que 1/5. Então aqui, continuando, cosseno de θ é igual a 1 sobre 5. No caso, ele quer saber qual o valor da medida do ângulo. Cosseno igual a 1/5. Ou simplesmente cosseno de θ é igual a 0,2. Agora chega naquele dilema. Como que eu vou desenvolver o processo? Nesse caso em específico, haverá uma tabela, dentro de uma prova oficial, haverá uma tabela no qual você poderá consultar as medidas. Nesse caso, se você não tiver, qual é a melhor maneira de representar corretamente essa função? Você passa o cosseno dividindo, ficará θ igual. Quando o cosseno passa dividindo, ele passa com o nome chamado de arquicosseno de 0,2. Quando você não tem uma referência para determinar o valor desse ângulo, a resposta final é θ igual arquicosseno de 0,2. Assim, ao final do problema, você chegou no valor de θ. Não temos, e você não é obrigado a determinar todas as medidas de ângulos relacionadas. É absurdo, são muitas grandezas. Dessa forma, a resposta final útil seria esta. Agora, essa é a lei dos cossenos. 2 lados e um ângulo para determinar o terceiro lado. Na lei dos senos, eu vou buscar interrelacionar um lado e o seno do ângulo imediatamente oposto a ele. Então, eu precisarei simplesmente de 2 lados e, nesse caso, 2 ângulos para criar um termo de proporção. Exercícios nesses casos, normalmente, eles podem acrescentar uma circunferência. Pode, mas não é um fator muito corriqueiro. Pode aparecer. Então, na lei dos senos, nós temos uma ampliação das possibilidades de trabalhar com qualquer tipo de triângulo. Ou seja, é uma outra função trigonométrica no qual permite relacionar os lados e os ângulos de um triângulo sem depender de seno, cosseno e tangente. Nessa representação, eu vou utilizar como referência o seno do ângulo e a reta imediatamente oposta a ele. Ou seja, eu vou estar trabalhando com 2 segmentos, um na frente do outro. Dessa forma, eu conseguirei relacionar outros termos. Veja aí um triângulo como ele é feito. Eu tenho o ponto A, reta
vértice A, vértice C e vértice B. Tenho a reta A, tenho a reta B e tenho a reta C. E aqui eu tenho o ângulo formado no ponto A, temos o ângulo formado no ponto B e temos, obviamente, o ângulo formado no ponto C. Então, se eu relaciono a reta A, eu tenho que utilizar o seno do ângulo que está naquele ponto. Então, o seno do ângulo em A. Se eu utilizo a reta B, eu tenho que utilizar o seno do ângulo que está obrigatoriamente no ângulo oposto a essa reta. Então, eu teria que usar o seno de B. Se eu estou utilizando aqui esse ângulo C, eu tenho que utilizar a reta obrigatoriamente oposta a ela. Então, isso demonstra que eu precisarei, nesse caso em específico, de 2 ângulos e 2 retas para trabalhar, diferente da lei dos cossenos, em que eu precisava conhecer 2 retas e somente um ângulo para trabalhar. Agora eu preciso de 2 retas e 2 ângulos. Sendo uma relação, eu posso interrelacionar quaisquer grandezas. A e B, B e C, ou A e C direto, dependerá do quê? Quais informações o exercício está transmitindo para nós. Vai mudar alguma aplicação? Não. Eu ainda preciso conhecer a base de seno e cosseno. Porém, o que nos permite é não utilizarmos de forma direta seno, cosseno e tangente, aplicáveis para um triângulo retângulo. Vamos fixar essa ideia, vamos fazer um exemplo. Determine o valor de x no triângulo a seguir. X, eu vou ter que utilizar então, para essa reta, esse ângulo de 120 graus. O ângulo, a outra reta que ele me passou de proporção, 100 metros. Então eu tenho que utilizar o ângulo imediatamente oposto. Então na hora de montar a função, fica reta, x, ângulo, o seno de 120 graus. Igual. Vamos colocar isso aqui um pouco maior, para a gente só poder satisfazer essas condições. Igual. Reta, 100 metros. Cosseno do ângulo, seno do ângulo, perdão, e imediatamente oposto, 45 graus. Criei a relação, agora nós vamos resolver. Lembrando que vamos fazer uma conversão. O seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. E vale raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vou substituir agora essas duas relações aqui na função. Ficará, vamos reescrever a função aqui ao lado. Então, reescrevendo a função. Reescrevendo a função. X, seno de 120 graus, igual a 100 seno de 45 graus. Vamos substituir o valor de 120 e do seno de 45. X, raiz de 3 sobre 2, igual 100 raiz de 2 sobre 2. Multiplicação de divisão de duas frações, vamos colocar um aqui embaixo, fazer extremos por meios. Ficará 2x sobre raiz de 3 igual 200 sobre raiz de 2. Vamos simplificar, cortando esse 2 e esse 200, ficará x raiz de 3 igual a 100 dividido por raiz de 2. Vou passar o raiz de 3 multiplicando, já que eu quero saber o valor de x. Então, x é igual a 100 raiz de 3 dividido pela raiz de 2. Aqui nós temos que aplicar a propriedade de racionalização. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Eu vou só reescrever aqui para que caiba tudo na mesma linha.
para que a gente consiga saber o valor de x. Então, x igual 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. X igual 100. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, e é 2. Simplifica. Então, x é igual a 50 raiz de 6 metros. Mas aí vocês se perguntam, nossa, eu posso deixar assim em função de raiz? Pode, tranquilamente. Por quê? Se você tiver que transformar a raiz de 3, a raiz de 6, ele tem que lhe dar essa proporção. Não é um número exato, não tem uma raiz exata. Não é igual a raiz de 4 ou raiz de 9. Você precisa de um valor intermediário, então não é uma função interessante. Deixe em função da raiz, é mais seguro. Mais um para fixarmos. No triângulo a seguir, temos dois ângulos, um medindo 45 graus, outro medindo 105 graus, e um dos lados medindo 90 metros. Com base nesses valores, determine a medida de x. Quero saber essa medida aqui. Então, aqui nós temos que lembrar o seguinte primeiro. Ó. Eu tenho esse lado, então eu tenho que utilizar esse ângulo. Eu tenho esse lado. Eu não posso usar esse ângulo, eu tenho que usar o ângulo oposto, esse ângulo aqui. Então, propriedade de triângulos. A soma dos ângulos internos, 180 graus. Então, aqui eu vou chamar, por exemplo, de θ, já estamos acostumados. Então, 105 mais θ mais 45 graus tem que ser igual a 180. Vamos reescrever aqui para ficar num espaço mais condizente. 105 mais θ mais 45 graus é igual a 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre valerá 180. 105 mais 45 dá 50. Então, fica θ mais 150 igual a 180 graus. Então, passando 150 para o outro lado, vamos terminar aqui desse lado. θ igual a 180 menos 150 graus. θ igual a 30 graus. Então, agora eu sei o valor desse outro ângulo. Agora eu posso aplicar a lei dos senos. Então, ficará x seno de 45 igual a reta 90 seno de 30 graus. O seno de 30 graus é igual a meio. O seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir essas relações. X raiz de 2 sobre 2 igual a 90 meio. Como tem o 2 aqui do mesmo lado, ó, vamos só cortar esses dois. Então, ficará x sobre raiz de 2 igual, com o símbolo de somatório aqui, igual a 90 sobre 1. Passo raiz de 2 multiplicando. Então, x vai ser igual a 90 vezes raiz de 2. A unidade de medida que ele está utilizando é o metros. Então, conseguimos determinar o valor de x. Veja nessa situação que a utilização dessas duas funções trigonométricas auxilia muito quando formos trabalhar com triângulos que não são retângulos. Duas leis que permitem determinar fatores dentro de um triângulo qualquer. Dessa forma, vimos agora duas funções trigonométricas como suporte e auxílio para o estudo de qualquer outro triângulo diferente do triângulo retângulo, no qual impera de uma forma direta as leis seno, cosseno e tangente. Até a próxima, bons estudos
Um abraço, tchau, tchau.